nós podemos perceber, meu irmão, meus irmãos, que esta palavra que Davi disse era uma palavra muito forte naquele momento. Porque eles haviam lutado já estavam cansados e voltando para suas casas. Nada mais natural do que eles esquecer de água, esquecer de tudo e até passar longe desse povo inimigo também, porque eles haviam ido a uma outra guerra. Mas não, eles passaram por aquele lugar e Davi de longe avistou o poço que ficava à porta de Belém. A palavra nos relata, meus irmãos, que Davi então falou essas palavras: quem me dera beber daquela água, daquele poço, que está lá no meio do exército filisteu. E assim aconteceu. A palavra nos diz que os três romperam pelo meio do arraial e chegaram até aquele poço, retiraram a água do poço e ali voltaram e trouxeram essa água até Davi. A palavra nos relata que Davi pegou aquela água, olhou para ela, com muita sede, cansado, e ele derramou aquela água sobre a terra, e ele então disse: eu não posso, de forma nenhuma, eu não posso beber dessa água, porque nessa água há preço de sangue, porque vocês poderiam ter morrido. Claro, 3 homens contra um exército inteiro, apenas para tirar a água de um poço. Isso demonstra que a vida desses 3 homens estavam nas mãos de Davi. Irmãos, quando nós lemos esta passagem, muitas vezes fica difícil de compreender. Mas por que Davi faria algo desta forma? Mas se você prestar atenção, você vai ver que Deus, o próprio Deus, Ele está sempre te cobrando algo. O que Deus está cobrando de você? Ah, eu não sei o que Deus está cobrando de mim. Pois sabe, meu irmão, que todos os dias o Senhor está te cobrando. Um dia uma coisa, outro dia outra coisa e outro dia outra coisa. Assim era Davi também. Ele testava os seus guerreiros. Ele fazia prova com os seus guerreiros. E assim Deus faz na tua vida todos os dias. Deus faz prova na tua vida para ver se você se mostra fiel ou não. Nós vemos aqui que esses 3 eram fiéis a Davi. Assim como nós devemos nos esforçar para ser fiéis a Deus, né? Aquele que vai a uma igreja, ele tem que se esforçar para ser fiel ao seu pastor. Porque veja bem, se o homem ele não consegue ser fiel ao seu pastor, né? Ou ao seu patrão, né? Ou então o homem ser fiel à sua esposa, a esposa ser fiel ao seu esposo, será um reino arruinado. Esse reino será destruído, né? Nós temos que ter fidelidade em tudo que nós vamos fazer. Fidelidade significa, mesmo que não haja ninguém te observando, mesmo assim, você tem que estar se esforçando para fazer o teu melhor. Não é porque o teu patrão está longe que você vai fazer as coisas mal ou porcamente, não. Aí sim que você deve fazer ainda melhor, porque ele não está ali. Mas quando ele chegar, ele vai olhar e ele vai ficar feliz, porque ele vai ver a diferença. Ele vai dizer: olha, na minha ausência, o meu funcionário, ele estava a fazer as coisas da maneira melhor que ele pôde. O patrão vai olhar e vai ficar feliz. Assim também é o esposo para com a esposa. Fazer o melhor que ele pode. E assim para com Deus. Para com Deus. Porque é Deus que te abençoa, é Deus que te dá tudo
o que você tem, o que você conquista, a saúde, as bênçãos espirituais, a bênção financeira, a bênção dentro do teu lar, com os teus filhos. É Deus que te dá tudo isso. Se não é Deus na tua vida, meu irmão, você está perdido, né? Mas hoje eu gostaria que você compreendesse muito bem. E para isso é que eu estou aqui, para te explicar. Te explicar que esses 3 homens, eles tinham tudo para ser homens comuns, mas não. Eles se esforçaram. Eles fizeram o possível e o impossível para agradar o rei Davi. E hoje está tão difícil, mas tão difícil você encontrar aquele que consiga andar ao teu lado. E quando você diz, vamos fazer isto, né? Por exemplo, na igreja, tem tanta coisa para ser feita. Tanta coisa para ser feita. Por isso que Deus diz na sua palavra que a seara é grande e os ceifeiros são poucos, né? Porque nós vemos que se é uma igreja grande, com muitos membros, né? Ali tem meia dúzia de obreiros, vamos dizer assim, dispostos a fazer o que é necessário. A maioria diz, eu não posso, tal dia eu não posso, tal hora eu não posso, eu tenho compromisso. Sempre arrumando um pretexto para não fazer a obra de Deus. Mas e quando Jesus Cristo voltar? O que você terá de bom para apresentar? Dizer, eu fiz isso aqui, eu fiz isso, para te agradar. Irmãos, é hora de você se colocar na posição de um servo de Deus. Significa você obedecê-lo. Significa você ouvir a palavra de Deus, ouvir o conselho do seu pastor. Quando Deus diz na sua palavra, creia nos seus profetas e prosperará, significa você ouvir a voz do teu pastor. O profeta de hoje na igreja é o teu pastor. Significa isso. Você olhar para o teu pastor e saber que ele é um homem escolhido por Deus para estar ali sobre o altar, diante de você, te mostrando o caminho santo. Então, meu irmão, se esforce. Faça o melhor que você puder. Espelhe-se nesses 3 valentes de Davi e diga, eu quero ser um desses valentes. Eu quero auxiliar o meu pastor. Eu quero ajudar a casa de Deus. Eu quero fazer aquilo que talvez eu não possa fazer lá na minha casa, não posso fazer lá para alguém, né, que eu gostaria de fazer, mas eu vou fazer pela igreja de Deus. Eu vou fazer pela obra de Deus. Porque eu sei que assim eu serei abençoado. E com certeza você será muito abençoado. Porque Deus diz, onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Onde está o teu coração? Eu te pergunto hoje. Está aí na tua casa, no teu trabalho, nos teus filhos, na tua riqueza? Onde que está o teu coração? O teu coração deveria estar onde? Nos céus. Em Deus. Você talvez até da boca para fora diga, mas meu coração está em Deus. Mas olha para a tua vida. Preste atenção. Se você tem feito o melhor pela obra de Deus, se você não tem feito o que é o melhor pela obra de Deus, o teu coração não está em Deus. Amém? É isso, meu irmão, que eu tenho a dizer. Até uma próxima. Fique com Deus. Deus te abençoe. A paz do Senhor e a paz do Senhor. Amém.